Nós vamos continuar o nosso tema, que é a supremacia da Bíblia, né? Bíblia suprema. Nos últimos dias a gente tem ouvido falar muito a palavra Supremo Tribunal Federal, né? Que é a instância máxima aí do poder, mas a Bíblia está acima dele, acima de todos os homens, de qualquer juiz, desembargador, promotor, seja quem for, a palavra de Deus está acima de todas as autoridades da terra e do universo. Hoje nós vamos estudar sobre como ler as Escrituras. É o nosso tema, né? De como ler a Bíblia. E é um tema que parece muito simples e óbvio, né? Como ler? Ora, é lendo. Pegue e leia. Então a gente entende que a importância não é, e o nosso objetivo aqui não é discorrer sobre como ler, mas sim como interpretar a palavra do Senhor, a Bíblia, porque aí está a chave do nosso assunto, como interpretar, como, de que forma. E aí, até final de semana, até brinquei com o pastor, né, que meditando sobre esse tema, eu viajei no tempo, no túnel do tempo, e lembrei de quando a gente era criança lá em casa. Não sei se a equipe Zoom aí consegue, a rede Zoom, né, consegue dar um zoom aqui. Eu lembrei disso aqui, irmãos. A geração nova, não sei. Apesar que tem, né? Eu achei para comprar, ainda tem muita gente que lembra, que usa. Pode ser, né? Eu creio que usa a caixinha de promessa. Desenterramos, trouxemos do túnel do tempo a caixinha de promessa. Aqui a Júlia vive ela perguntando ali, o que é isso, né? Não sabe, depois eu vou deixar aqui, depois a gente vê. E tem tudo a ver sobre o nosso tema, irmãos, que é a interpretação da palavra, né? Isso aqui era bastante usado quando a gente era criança. Minha mãe tinha em casa uma, só que era maior, parecia uma Bíblia mesmo, né? E a gente tirava um versículo assim, e quando olhava e não era muito legal, falava, isso aqui não. Aí, né, guardava, aí eu fazia isso. Aí tirava outro. Né? Falei, não, isso aqui não valeu, Deus, eu estava só brincando, agora é de verdade. Aí achava um assim que falava mais ou menos, né, eis que, né, vem resplandecendo a glória sobre ti e tal. Aí, esse aí eu pegava para mim, né? Apesar que aqui não tem, né, aqueles que falam assim, né, raça de víbora, né, quem te ensinou a fugir da ira futura? Aí não tem, esse não pode. Caixinha de promessa, só coisa boa, né? E aí nós vamos ver aqui com essa brincadeira a importância, né, da interpretação séria, né, porque isso aqui quem fez, irmãos, não está interessado em ensinar na saúde espiritual, está interessado em vender. O objetivo é isso. E antigamente era bastante usado, toda casa, toda família, pelo menos no meio que eu convivia, tinha uma caixinha de promessa. Era momentos de você confortar alguém, né, momentos de você trazer alegria e esperança, mas a palavra de Deus, de forma verdadeira, não é para isso. Para mim, para a gente usar ao nosso favor, como a gente quer, como a gente entende, como a gente quer que seja. Não. A palavra de Deus tem um sentido e a gente precisa extrair o sentido, os princípios, né, da doutrina bíblica, do que Deus realmente fala através da sua palavra. Então eu lembrei, e aí fui lá hoje, lá na loja, e achei, comprei, fazia tempo que eu não via, e trouxe aqui para a gente relembrar. Quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Vamos ler somente o versículo 30 e o 31. Hoje eu estou com a Bíblia nova aqui também, olha, ostentando, comprei a Bíblia nova. E até aprender a mexer com ela aqui, a gente acostuma, né, com as páginas, com as folhas, demora um pouquinho, fica grudada ainda. Atos 8,
né, aquela passagem do eunuco, da rainha, que o Espírito Santo conduz Filipe, né, até aquele carro. Atos 8, versículo 30 e o 31. E aí, né, Filipe, guiado pelo Espírito Santo, nos diz assim no versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E o homem assim respondeu. E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Aqui a gente vê a importância de pessoas terem nas suas mãos a Bíblia, e nós vamos falar mais para frente sobre isso aqui. Todo mundo hoje tem uma Bíblia em casa, pelo menos, né, aqui no mundo ocidental, todo mundo tem Bíblia. E essa questão de ter a Bíblia em casa, muitas pessoas tomam a liberdade e acham que entendem, que leem e interpretam da sua forma e acham que estão corretos. O que vale para ele é o que ele entendeu daquilo. Existe até um termo, né, que se fala hoje nessa questão de ler, mas o que vale não é a intenção do autor, mas é o que o leitor hoje entende disso. Me faltou aqui na memória aqui o termo, né? E 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15, isso aqui é para nós, irmãos. 2 Timóteo. 2:15. Isso aqui é para a gente. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui é para nós crentes, que a gente precisa nos preparar, nos esforçar para manejarmos bem a palavra. Irmãos, durante toda a minha vida eu vi cada coisa que a gente ficava estarrecido com a pessoa pregador de fama, de ler um texto, e aí ele começa a falar, e a gente não sabe de onde ele tirou aquilo que ele está falando. Conversa tanto, fala tanto, tanta coisa, grita, fala 40 minutos, 1 hora e meia, e não explica, não fala, não traduz o que ele leu. E a gente precisa aprender com essas coisas. Hoje a gente vai aqui, eu também estou aprendendo agora, né? Estou começando a entender a palavra, o significado, a relevância da palavra, e cada vez que o pastor nos dá um tema aqui, eu aprendo com isso, porque isso serve primeiro para mim. A questão da interpretação. Nós vamos falar basicamente hoje é sobre hermenêutica e exegese, que são disciplinas, né, teológica, da teologia, e é disso que nós vamos falar. Mas aí nós vamos falar de uma forma mais, como eu posso dizer, mais traduzida, né? Traduzir aqui, tornar em miúdos para a gente entender, ficar mais fácil da gente compreender a necessidade da hermenêutica e da exegese. Na quarta-feira passada, nós aprendemos sobre a estrutura da Bíblia, né? O pastor nos trouxe aqui, né, os livros divididos, tudo na sequência, tudo bonitinho. E isso é muito importante, sumamente importante, para a gente aprender a manejar bem a palavra. Só que mais importante ainda é lê-la adequadamente e aplicá-la em nossas vidas. Conhecimento é uma coisa e prática é outra. Sempre houve, mas nesses últimos dias nós temos visto e ouvido milhares de pessoas lendo e interpretando a Bíblia de forma errada. E pior ainda, intencionalmente distorcendo a verdade bíblica
com o propósito de engodar as pessoas e de manipular. A gente vê por aí, se você liga a televisão, é tantas coisas, tantos programas, homens com a Bíblia na mão, lendo e explicando para o povo e fazendo o povo cometer tantas coisas, inventando tantas coisas que a gente fica perdido, perplexo com isso. São pessoas passando em Vale do Sal, pessoas fazendo romaria, fazendo sacrifícios, tantas coisas. Agora a moda é judaizar a igreja, os púlpitos cheios de estrela de Davi, cheios de candelabro, cheio de umas espadas, que parece um facão, aqueles negócios. Fica um ambiente estranho. Eu estava falando para a Sandra fica brava comigo quando eu paro para ler, para ver aquilo, mas eu falo, é bom a gente ver, para a gente saber o que estão falando aí para o povo. E eu falei para ela esses dias, esse homem aí, falando, me desculpe eu falar até aqui, com a Bíblia na mão, vestido de uma roupa toda estranha. Eu falei para ela, esse cara parece mais um bruxo, sinceramente. Com a Bíblia na mão, o cara parece mais um bruxo. Uns negócios pendurados aqui, com umas coisas que quem olha aquilo ali, crente, fica estranho o negócio. São pessoas com a Bíblia na mão, lendo, interpretando de forma errada. E aí isso me faz lembrar, quando eu estudava, eu lembro aquelas equações de matemática, eu nunca fui bom em exata, lembra aquelas que x é igual não sei o que, elevado ao quadrado, e aí eu esqueci o nome dessas equações do segundo grau, não sei, que a gente começava numa folha, virava uma página, continuava na outra, tinha umas que para você terminar, era 2,5 folhas para chegar no resultado final. E aí o que acontecia comigo? Às vezes eu errava na fórmula, lá no começo, o resto saía tudo errado, não adiantava. O que começa errado, termina errado. Então eu fiquei pensando e lembrando disso. Tem que começar da forma correta, extrair os princípios de forma correta, porque senão no final vai dar tudo errado. E aí eu estava pesquisando e vendo que hermenêutica não existe só na igreja, não existe só na teologia. Por exemplo, a hermenêutica jurídica, que é um princípio, é uma doutrina, não, é uma matéria, é uma disciplina, é um conjunto de regras que conduz você a interpretar da forma correta. Por exemplo, você faz a locação de um salão desse, ou você faz o contrato de compra e venda, a gente vê isso muito nas reportagens, aí as pessoas brigando lá diante do juiz, e aí você contrata um advogado, ele pega aquele contrato, aquele texto, e ali ele acha uma palavra que ele consegue inverter todo o processo. Hermenêutica é a forma de analisar, de parar, de pensar e de extrair o que está ali no texto. Exegese. E nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre a relevância de estudarmos e de interpretarmos a palavra do Senhor. Eu lembrei de Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, irmãos. – 22, 18 e 19. Que nos diz assim: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, veja como é sério. Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então, irmãos, veja como é sério. Eu via falar sobre essa questão de adulterar a palavra de Deus, e eu sempre pensava na minha cabeça, adulterar é eu me meter aqui a fazer uma nova Bíblia e pegar o que está escrito aqui e mudar, como já fizeram, algumas seitas aí, pegam e mudam alguns textos. Para mim era somente isso.
Mas, irmãos, a gente entende que adulterar não é só a palavra escrita, também a palavra falada. Se eu leio e falo aquilo que não está no texto, se eu coloco coisas no texto, se eu mudo o sentido, eu estou adulterando a palavra de Deus. E a gente vê aqui as consequências. Então isso é muito sério. Quando eu leio isso, eu paro para pensar agora, me dá vontade até de não falar mais nada da Bíblia. De parar, porque é um peso, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu fico aflito. Quando fala, Paulo, você vai falar tal dia, eu fico em desespero, porque, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. A gente, às vezes, não medita e não leva ao pé da letra, mas o caso é sério. Não é adulterar a palavra, não é somente eu querer mexer aqui no que está escrito. É eu falar, é eu ensinar aquilo que o texto não diz. Eu lembrei do professor Felipe. No começo que nós conhecemos ele, a gente ficava até com medo dele, porque ele pegava um texto e falava, lê, e aí ele começava a perguntar, e a gente falava, eu acho que é isso, e ele falava, está escrito aí? Mas está escrito aí? Mas está escrito aí no texto? Não está, então você não fale isso. Então, irmãos, é difícil, não é impossível, é esforço, mas é difícil ler e interpretar a palavra da forma que ela é, e a responsabilidade grande de quem maneja a palavra do Senhor. A Bíblia mal interpretada nos traz grandes prejuízos e transtornos, nos distancia do propósito divino, veja bem, nos afasta de Deus, consequentemente nos conduzindo as pessoas ao pecado. E aí eu lembrei de Mateus capítulo 18, nós vamos ler, para a gente ganhar tempo, onde Jesus fala da pedra de tropeço. Se eu leio, na minha igreja, na nossa igreja, a gente ensina o povo da forma errada, intencionalmente, nós estamos levando essas pessoas para longe de Deus, não para perto do propósito de Deus. A gente está fazendo essas pessoas tropeçarem, né? O sentido de tropeço, lá nas estradas romanas, aquelas estradas com as pedras que saíam do lugar, ficava meio fora do lugar, com a ponta, não sei de que jeito, para fora a pedra, o viajante com seu carro de madeira, a roda de madeira, à noite escura, batia, quebrava a roda do carro, estourava, mais ou menos esse sentido, e a pessoa não chegava no seu destino. E é isso que Jesus está falando, ai de nós se nós nos colocarmos na frente e servirmos de pedra de tropeço para que as pessoas cheguem a Jesus. E aí outra ilustração eu trago aqui nessa noite. Quando você vai, por exemplo, lá no Poupa Tempo, renovar a sua carta de motorista, qual é o seu objetivo, o meu objetivo? É ir lá, fazer os exames, pagar a renovação e pegar a minha carta. Quando eu vou lá, a minha intenção não é me relacionar com o atendente do balcão. Eu não quero saber da família dele, eu não quero saber o nome dele. Quem é que fica batendo papo e perguntando da vida pessoal do cara que te atende lá no balcão do banco, ou lá na Sabesp, ou lá quando você vai reclamar de uma conta de luz lá na Enel? Quem é que fica batendo papo e quem convida o cara para ir jantar na casa dele? Você não quer saber de se relacionar com aquela pessoa. O teu objetivo é você conquistar, é você chegar, vai adquirir aquilo que você vai fazer, vai resolver. E as pessoas estão conduzindo, alguns líderes estão conduzindo a sua igreja dessa forma, levando as pessoas a chegarem a Jesus apenas por interesse, não a relacionar-se com Jesus. Vem aqui que você vai ganhar, que Deus vai te abençoar. Estão ensinando, educando essas pessoas da forma errada, estão levando essas pessoas para distante de Deus, e mantém aquelas pessoas de campanhas e campanhas, e vai ano e entra anos, e essas pessoas sem conhecer a verdadeira palavra de Deus. Isso é muito triste, irmãos, triste demais. Eu conheço pessoas que fazem 10, 20, 30 anos que estão nessa situação, de campanha e campanha, e de
de esperança que vai ganhar, que vai receber, e aí vai passando, e aí o cara coloca de novo, não deu dessa vez, vai ser da próxima, olha só, a bênção não pode vir daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a pessoa vai, e vai, e vai, e pessoas que acabam partindo para a eternidade sem conhecer os benefícios da genuína palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por nós que estamos aqui na ICT, que nós temos aqui visto e aprendido e vendo o esforço do nosso pastor, da liderança aqui, de trazer a palavra da forma que ela é. E é por isso que eu vim para a ICT Osasco, e é por isso que eu estou aqui, porque eu tenho vivido e aprendido coisas que eu nunca aprendi na minha vida inteira. E isso é o que me fascina aqui, isso é o que tem me trazido, que tem me ajudado, que tem mudado a minha vida. A forma de enxergar Jesus, a forma de ver o caminho do Senhor, a forma de entender, de interpretar, de extrair os princípios, o sumo. É como você pega lá, vai fazer um chá, um suco, você bate aquela fruta, você peneira ela e você toma o sumo daquilo ali. Isso é mais ou menos isso a interpretação, é você pegar a palavra do Senhor, você examinar ela, você pesquisar, você buscar e extrair o significado daquilo. Jesus não fala assim, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Quem é que fica contente quando vai numa consulta médica, o médico nem olha na tua cara, né? Oh, boa tarde ou boa noite, o que você tem? Eu estou com uma dor no estômago, toma aqui o meprazol, pá, carinho, toma, vai embora. Você chega em casa revoltado, né? O médico nem olhou minha garganta, nem olhou na minha cara, não me examinou, não pesquisou em mim, passou o remédio, às vezes você nem compra a receita, mas aí tem vezes que você vai no médico ou leva teu filho no médico, pediatra, por exemplo, nós já levamos os meninos quando era pequeno, tinha uns que olhava só, colocava na balança, pesava, e daqui 2 meses, 3 meses, mãe, volta aqui. Tinha um não, que ele falava para a Sandra assim, tira a roupa dele. Mas e a fralda? Tira tudo. E aí deixava a criança nuazinha e ele começava a olhar olho, boca, nariz, ouvido, investigava tudo, escutava o coração e virava de um lado, virava do outro, e aí a gente voltava para casa satisfeito. Tinha vezes que o médico descobria coisas que a gente jamais imaginava que estava acontecendo com a criança. E às vezes a gente pega a palavra do Senhor e lê de forma irresponsável, de qualquer jeito, e achamos que estamos ganhando com isso. Já pensou você chamar um motorista de aplicativo, ou você vai viajar de avião, e aí chega lá na hora de você embarcar, fala, senhores passageiros, esse piloto não tem muita prática. Não fez um curso direito, né? Fez o curso lá pela internet, e vai ser a primeira vez que ele vai voar. Você vai nesse avião? Não. E como é que se a gente não estudar a palavra do Senhor de forma correta, nós vamos conduzir quem para o céu? Ou para onde? Importante, irmãos, a questão de investigar a palavra, de interpretar a palavra do Senhor. Mas aí a gente falamos tanto aqui, mas qual é a forma correta de ler a Bíblia? Como? Eu vejo muito no Facebook, lá a gente pesquisa uma coisa, aí começa a aparecer, né, um monte de coisa lá na internet para você ver. E aí eu tenho visto muito assim, pastor, curso como entender e como ficar perito, mega master, super blaster, perito em Bíblia. Em 1 ano nós vamos deixar você o máximo na Bíblia. Como pode isso? Vendendo curso, querendo pegar o teu dinheiro, promessas que não existem, não tem como. Coisas forma que estão banalizando a palavra do Senhor. As pessoas acham que por ler a Bíblia, por a Bíblia ser um livro de domínio público, né? Hoje todo mundo tem um em casa, igual eu falei, e o fato de todo mundo hoje ter acesso a um exemplar deduz que todos ou qualquer um pode ler e interpretar a Bíblia de forma correta, e isso até em casos de crente, como já falamos aqui. Precisamos ter a humildade para entender
que a Bíblia, quando ela foi escrita, o autor divino, Deus, em parceria com o homem, tinha uma intencionalidade, tinha um alvo, e precisamos nos esforçar para chegar o mais próximo dessa intenção. Não basta eu ler e querer interpretar da forma que eu acho. Por exemplo, se a gente pegar as cartas de Paulo, né, a gente vê tanto estudo, tantos comentários, tantas coisas, a gente lê um texto, um fala de um jeito, outro fala do outro, porque a Bíblia é como uma cebola, né? Eu sou mais raso, vou na primeira camada, tem um que vai mais fundo, tem outro que vai mais fundo, tem outro que vai na terceira camada. Conforme o nosso conhecimento, nós vamos nos aprofundando mais. E aí, se a gente, por exemplo, a gente entender aqui fácil, se a gente pudesse, se Paulo, o apóstolo Paulo ressuscitasse hoje, estivesse aqui conosco hoje, nessa noite, tanto trabalho que a gente tem em exegese e hermenêutica e tanta coisa para tentar descobrir o miolo, o sumo daquilo que Paulo falou. Se ele estivesse vivo aqui, a gente ia falar: Paulo, por que você escreveu isso aqui? Ele ia falar: eu escrevi por causa disso, disso, disso. Pronto, resolveu o assunto. Mas nós estamos numa distância tão grande e a gente precisa nos esforçar para tentar entender o que Paulo quis dizer naquele dia, naquela ocasião, por que Paulo escreveu, qual era a razão, para quem ele escreveu, o que estava acontecendo para ele escrever isso, para a gente tentar trazer o máximo para perto da gente, para a gente entender. Existe uma grande distância entre nós e as épocas bíblicas, que chamam, né, de abismos. Os abismos, a distância muito grande, e isso nos dificulta demais. Primeiro, as nossas limitações como seres humanos. Nós lemos a palavra do Senhor, um Deus divino, super além do que a gente pode imaginar e entender. Então já existe uma distância grande na nossa limitação de entender um Deus supremo, glorioso, majestoso, que está acima de todas as coisas. Então já existe essa distância natural aí. Depois, uma distância, por exemplo, do pecado, dos nossos defeitos. Nós já nascemos com defeito. Como você pegar uma peça ou uma televisão, compra, quando chega em casa, está faltando alguma coisa, não funciona alguma coisa por causa do pecado, nós já nascemos com esse defeito, e aí já nos limita a gente entender da forma correta como deveria ser. E aí existem essas distâncias, começando por isso, espiritual, a distância natural, e aí tem a cronologia, o tempo. A gente lê textos aqui que foram falados há quantos mil anos atrás. A diferença da cultura. Eu não posso, com a minha cabeça de brasileiro, com o meu pensamento ocidental, tentar traduzir alguma coisa da forma que eu penso, não. A gente tem que tentar se transportar para a cultura judaica, para a cultura grega, para a cultura romana, para a gente entender o texto de forma mais apropriada. Tem essa distância. Tem a distância linguística, a forma de escrita, né, o idioma, a Bíblia escrita no hebraico, aramaico, grego. Vai vendo aí as dificuldades, os desafios que a gente tem pela frente. O contexto econômico, por exemplo, para a gente entender lá a cidade de Coríntios, um porto, uma cidade de grande comércio, o que estava acontecendo ali, o trânsito de pessoas, né? Uma cidade de comercial, rota marítima, isso. Então era muita gente, muitos estrangeiros, então a gente tem que penetrar nisso tudo para a gente tentar entender o que Paulo estava dizendo, por exemplo. Contexto geográfico, estudar isso. Estudar quando o rei estava em casa, porque ele não foi para a guerra, porque era tempo de chuva, e tempo de chuva não tinha guerra, era difícil, então não existia guerra no tempo de chuva, igual está chovendo hoje, porque a dificuldade era tremenda, e a gente vai para o texto, a gente precisa tentar chegar ao mais próximo para entender isso. O ambiente social, o ambiente político, olha quanto a gente tem que cavucar para a gente chegar
se aproximar perto do texto que a gente está lendo. Dá trabalho, irmãos. Os gêneros literários, como o pastor falou aqui, quarta-feira passada, eu tenho que saber interpretar e ler uma poesia. Eu não posso ler uma poesia como eu leio uma profecia. Não vamos entender nada, vamos entender tudo errado. E aí, igual na continha lá, vamos começar errado, vai terminar errado. Poesia, profecia, os livros históricos, a gente precisa ter um olhar mais ou menos como se fosse isso. Cada gênero a gente tem que trocar a lente, mudar a lente de como a gente vai entender e enxergar aquilo. Uma crônica, que era como se fosse o diário lá do palácio, do reinado, não posso ler como uma poesia. Um texto normativo, muita gente faz isso, né? Lê lá um texto, um poema e pega aquilo como regra e faz doutrina na igreja dele. Tem que saber, a gente tem que pesquisar o que é um texto normativo. Como é que a gente lê e interpreta uma parábola de Jesus? Jesus falava muito de parábolas. Como que a gente vai desvendar isso? Uma alegoria. A gente precisa entender e se aprofundar. Como ler os provérbios. Irmãos, fantástico, tem muito chão para a gente caminhar, para a gente conseguir entender e interpretar a palavra do Senhor. Quer ver uma coisa simples aqui, até legal, até dá para dar risada, eu estava dando risada estudando essa semana. Se a gente levar a Bíblia tudo no sentido literal, né? Histórico, literal e gramatical. Eu já vi gente que faz isso, que lê um texto e interpreta como literal. Imagina se eu leio lá, Jesus fala, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem e entendem e reconhecem a minha voz. Aí eu vou entender que eu sou uma ovelha, eu chego aqui na igreja, em vez de eu gritar glória a Deus, eu vou falar bé, bé, vou começar a comer grama por aí, literalmente. Ver como que é e como é interessante, né, a gente parar para analisar isso e às vezes a gente passa por cima de tantas coisas que a gente não percebe e a gente passa a vida inteira até caminhando no sentido errado, contrário, enganado. Porque estou nos ensinado errado e eu já vi em mim essas coisas. Eu já ouvi errado, não parei para analisar e pior, já reproduzi muita coisa errada. Porque já está aqui na minha mente, já está gravado aqui, então eu não paro para pesquisar. Eu ouvia e saía falando, reproduzindo, achava bonitinho, achava da hora, e saía falando. Todo leitor é um intérprete. Todo mundo que tem uma Bíblia na mão, quando você lê, você interpreta alguma coisa. Mas nem sempre o que nós entendemos reproduz a intenção do texto, a intenção do autor e a intenção do Espírito Santo. E aí a gente tem que entender que a Bíblia é um livro humano e divino. E aí a gente tem que entender que a gente tem que se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Não adianta também eu ser tão racional e não deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Então precisa desses dois apoios, né? O Espírito e o nosso entendimento, o nosso racional e buscar esse equilíbrio. Mudar o significado do texto é o mesmo que roubar a obra de alguém, de um autor, a patente de um inventor. Ou você roubar uma criança recém-nascida da sua mãe, isso é crime, isso é plágio. Você pegar a obra do Espírito Santo, aquilo que Deus falou, e você interpretar de outra maneira. Mais uma vez a gente diz aqui, isso é grave. O texto, irmão, já foi escrito, está aqui, já está completo. E o seu significado já existe. Cabe a nós a buscarmos o entendimento, a estudar, a perguntar. Igual eu falei aqui na ICT, a gente tem o pastor aqui. Ele traz para a gente, se você não entende, se eu não entendo, eu pergunto para ele. Às vezes eu mando mensagem, pastor, isso aqui, o que o senhor acha? Se eu não consigo, a gente tem alguém. Hoje tem tanto material, né, pastor? Bons aí,
Quem tiver interesse, pergunte, o pastor vai indicar. A gente precisamos crescer, nos desenvolver, olhar para esse ponto de interpretar, porque, irmão, senão a gente não chega a lugar nenhum. Jamais devemos ser irresponsáveis, inconsequentes e até levianos, fazendo leituras superficiais, buscando agradar pessoas ou a si próprio. Como já disse aqui, isso é pecado. E aqui, irmãos, para a gente não ficar tanto falando só de hermenêutica, exegese, mas nós vamos continuar falando de uma forma a interagir mais. Alguns exemplos práticos, como eu falei aqui, que eu vi durante minha vida inteira, e tem pessoas que veem hoje e vão continuar vendo, enxergando dessa maneira. Atos capítulo 16, versículo 31, para a gente entender a importância da gente ler, interpretar, pesquisar, buscar, se aprofundar. Isso aqui a gente vê muitos comentários sobre, né? 16 e 31, né? Quando Paulo e Silas estavam na prisão lá e foram libertos. E aí quando o carcereiro viu que estava tudo aberto, se desesperou e quis se matar, né? Aí eles falam assim, ó. Não, que eles falam, olha, não vai se matar. E aí no versículo 31, eles responderam, né? O carcereiro pergunta, né, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Irmãos, eu já vi, a gente conhece pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma senhora casada, a vida inteira crente, orando pelo esposo, orando pelos seus filhos, e o que eu mais ouvia falarem para aquela mulher é o seguinte, irmã, creia no Senhor, que Jesus vai salvar a tua casa. Eu usava esse versículo aqui, creia no Senhor, Jesus será salvo você e a tua casa. E essa irmã passou a vida inteira crendo nisso, esperando essa promessa. Hoje dorme no Senhor, e os filhos até hoje nunca quiseram saber de Jesus, a maioria, o esposo também não. Mas a gente tem que entender que essa fala foi dirigida de Paulo e Silas para esse carcereiro, naquele dia e naquela hora. Eu não posso pegar isso aqui e aplicar na nossa vida nesse sentido, dessa maneira. Não tem como, né, pastor? Funciona. A gente traz princípios daqui. Mas eu dizer para você, olha, crê no Senhor, persevera que Jesus vai salvar a tua família, porque você é crente, difícil a gente afirmar isso. Mateus capítulo 18, versículo 20, esse aqui eu aprendi, eu vi o ano passado, né? Vi essa vida inteira, mas eu descobri, me falaram ano passado, irmãos, eu quis morrer e nascer de novo para aprender mais cedo, para olhar mais cedo. Já viram aquela frase, quantos anos você tinha quando te falaram isso, né, que você descobriu isso? Então, eu tinha 50 anos, não, 49, né, o ano passado. Mateus 18, versículo 20. Olha só, Mateus 18 e 20. Vê se você já ouviu isso. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio, né? Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E sempre que a gente estava na igreja, um dia igual hoje, chuvoso, meia dúzia de gente na igreja, a gente já começava falando isso, né? Irmãos, estamos no culto bastante reduzido aqui, mas a palavra do Senhor nos diz, onde estivermos 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estará. Mas se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, no título do texto já fala, como tratar a ofensa de um irmão. Não está falando de reunião de culto, de adoração.
está falando que aquilo que a igreja decidir em relação, está falando como tratar o seu irmão, como se reunir, e quando a gente reunir para tratar o erro de alguém, Deus vai estar ali para confirmar o que for tratado. E a vida inteira eu aprendi errado, descobri o ano passado, e aí fiquei morto de vergonha com isso. Porque a professora Wilce, que falou isso aqui, quando ela me falou, eu fiquei pensando, falei, não é possível. Não, eu queria até mudar a Bíblia, eu queria pecar aqui, para entender da forma que sempre me falaram e sempre eu reproduzi isso. Sempre. Mas e aí me chamaram a atenção para isso, eu falei, meu Deus do céu, e como é que é? Como é mesmo? Como é que é assim? É. Uma coisa tão simples, que eu nunca tinha parado para pensar. Via todo mundo falar e falava também. Outro exemplo, Efésios capítulo 5, 9 e 15, pastor. Efésios capítulo 15, versículo 18. Nessa versão aqui, ela fala o mais próximo, né, do original. Mas eu sempre usei a outra versão, Efésios 5 e 18. Alguém já achou? Quer ler? Para a gente adiantar? Efésios 5 e 18. Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí a gente, parando para meditar nesse versículo aqui, também já ouvi milhares de vezes. Enche, irmão, vamos buscar, vamos se encher do Espírito, consagra a vida, ora, jejua, vamos nos encher do Espírito, vamos nos encher no Espírito. E aí me contaram o seguinte, que no original, por exemplo, aqui no grego, esse verbo aqui, ele está no passivo. Então, para a gente entender de forma fácil, a gente não é a gente que realiza a ação, que provoca a ação, mas nós recebemos a ação. E aqui na NVI, ela fala da forma mais próxima do original, né? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher. Então não sou eu, como se fosse como eu pego lá meu copo e coloco lá na fonte e bebo, e vou bebendo, ou uma colher que eu pego, eu vou colocando para dentro, não. Deixe-se encher do Espírito, e aí muda todo o sentido, porque não sou eu que me encho, eu tenho que chegar na posição para ser cheio, e aí muda toda a história. E aí também descobri só esses dias atrás. E aí, isso me chama bastante atenção para o tema dessa noite, dessa lição aqui para nós. E isso para despertar a minha vida, despertar as nossas vidas, todos nós que paramos para pensar e meditar nessa noite aqui sobre como ler a Bíblia, como interpretar as Escrituras da forma correta, da forma sincera, de uma forma honesta. Não é tão fácil, não é tão simples assim como nós dissemos. Não é fácil, mas não é impossível. Existem recursos, formas corretas e sérias de se estudar a palavra de Deus. A leitura correta nos leva ou melhor, é a ortodoxia, umas palavras difíceis, né? Ortodoxia, ortopraxia e doxologia. A forma correta, ortodoxia, nos lembra o aparelho, né, que coloca nos dentes para corrigir os dentes, né? Ortodontia, aparelho odontológico. Odontológico. Nos lembra isso, para a gente entender legal, né? Os dentes tortos de um jeito, do outro, parecendo uma arcada dentária de tubarão. E aí coloca o aparelho e começa a chegar, corrigir no lugar e fica tudo retinho, bonitinho. Ortodoxia quer dizer isso. Olha lá a Júlia. Ortodoxia quer dizer isso, a forma correta, a forma reta, a doutrina da forma como é, como deve ser, da forma
original, da forma que Deus nos colocou para ser, ortodoxia. E aí a ortodoxia correta nos leva à ortopraxia, que é praticar a palavra da forma correta. Como nós dissemos aqui, se eu não entendo da forma correta, eu vou fazer da forma errada também. E aí vai me distanciando, e aí vai me tirando do centro da vontade de Deus. Então, a ortodoxia leva à ortopraxia correta, e isso influencia diretamente na nossa adoração, que é a doxologia. A gente vem aqui por quê? Para adorar o Senhor, mas adorar de que forma? Da forma correta, da forma bíblica, entregar a nossa alma, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida ao Senhor. Então, a gente começa a caminhar lá da forma correta e termina da forma correta. E quando terminar aqui na terra, nós vamos continuar a doxologia eternamente, na eternidade, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. E esse é o propósito do nosso assunto aqui nessa noite, que nós possamos nos despertar, que nós possamos puxar a nossa mente, o nosso entendimento para a leitura correta da palavra do Senhor e a interpretação correta também. E eu quero concluir dizendo o seguinte: no final de tudo, não adianta ser doutor em exegese ou em hermenêutica, se eu não praticar tudo aquilo que eu extraí da Bíblia. Também é tudo em vão. Então, que a gente possa ler, entender e aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.